acho que eu falei todos os recadinhos. Falei, né? Foi bom? Deixa eu ver se faltou algum recadinho. Meia hora certinho. Falei, entrar no WhatsApp, acompanhar aplicativo, mando um joia, plantão. Falei tudo, achei que foi bom. Então, vamos. Então, vamos lá. Vamos para a aula 1. Pegue a sua apostila. Em geral, eu trago resumos, o presencial vai ganhar uma pastinha, só que eu também queimo a largada. Às vezes eu me precipito no começo, assusto os alunos e deixo eles ansiosos. Como é muita coisa nova, a gente vai fazer assim, ó. A turma Enem e a turma dissertativa vai começar só em março. Vamos começar o extensivo, a gente vai conversando, tá bom? Essa semana, para o presencial, eu vou entregar a apostila. Vamos devagar, com resuminho, você escreve. Semana que vem eu entrego a pasta e já trago um resuminho impresso. Então a gente vai devagar, porque eu também queimo a largada. Combinado? Então vamos. Então, vamos lá. Aula 1. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é vida, Milena? Porque biologia estuda a vida. Então pega a sua apostilinha. Ali na página 2, vira o verso e anota umas coisinhas para mim. Biologia estuda a vida. Tá, ótimo. Então, vamos lá. O que é vida? Em primeiro lugar, o que é vida? Vida é uma célula que funciona. Isso é vida. Vida é uma célula que funciona. Então, todo ser vivo tem que ter célula. E essa célula, ela vai funcionar. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo assim, quem está cansado? Uma criança de 6 meses, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15, um jovem de 20, um adulto de 40, um idoso de 60. Todos. A célula está o tempo todo produzindo moléculas e o quê? Destruindo moléculas. Só quando a gente morre, ela para. E ela o quê? Descansa. A fadiga, ela é normal. Hoje em dia, a sociedade, ela quer uma resposta milagrosa para o envelhecimento, para o cansaço. Eu estou cansada, todo mundo tá. Então, respeite seu limite. O problema é que as pessoas não querem respeitar esse limite, entendeu? Eu não tenho libido. Será que você está dormindo bem? Será que você está comendo bem? Será que você está descansando? É que as pessoas querem ser robô e não querem o quê? Ter as sensações biológicas. Isso é incompatível. Todo mundo cansa, todo mundo precisa de um descanso. Muito bem. Milena, mas o que é uma célula, né? O que é uma célula? Então, vou colocar aqui, ó. A célula, ela é a unidade. Como assim a unidade? O menor pedaço. Tem que ter, no mínimo, uma célula. Então, no mínimo, eu tenho que ter uma célula. Ok? Então, ela é o mínimo exigido. Ela é a unidade. E esse mínimo é uma unidade estrutural e é uma unidade funcional. É o mínimo. Todo mundo tem que ter uma célula. Só que essa célula tem que ter um mínimo de estrutura e um mínimo de uma função. Muito bem. O que seria esse mínimo estrutural? Seria aqueles átomos chamados CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Não existe célula sem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ok? Seria aquelas moléculas orgânicas e aquelas moléculas inorgânicas. Então, não existe célula sem açúcar. Nem todos têm glicogênio, mas todos têm açúcar. Nem todos têm água. Desculpe, água todos têm. Nem todos têm, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo, queratina, mas todos têm alguma proteína. E moléculas inorgânicas, água e sal. Então, você precisa ter em todas as células açúcar, lipídio, proteína, vitamina, água e sais. Muitos alunos, quando chegam para mim, eles acham que água é critério de vida. Então, por exemplo, tem água em Marte. Isso significa que lá tem vida? Eu não sei, porque a água não dá vida, ok? Não existe vida sem água. Mas para ser vida tem que ter célula. E a célula tem que ter açúcar, lipídio, vitamina. Só a água não faz uma célula. Muito bem. Estrutural, ela tem que ter o quê? Partes obrigatórias. Então, todas as células precisam ter uma membrana, precisam ter um citoplasma, precisam ter um ribossomo,
precisam ter um material, o quê? Genético. A gente vai colocar isso aqui daqui a pouco. Funcional. Toda célula tem que ter reação química. E isso recebe o nome de metabolismo. Então, dentro da célula, moléculas são produzidas e dentro da célula, moléculas são o quê? Destruídas. Essas reações químicas, chamadas de metabolismo, elas podem ser de síntese. É o anabolismo. Então, dentro da célula, eu vou juntar os aminoácidos e vou formar uma proteína. Dentro da célula, eu vou juntar o ácido graxo e glicerol, vou fazer um lipídio. Agora, as células variam. Todas as células conseguem fazer glicogênio? Não. Todas as células conseguem fazer queratina? Não. Varia o que elas vão fazer, mas todas conseguem ter anabolismo. Anabolismo de síntese. E todas precisam ter degradação, que é o catabolismo. Então, todas vão pegar uma molécula grande, vão conseguir quebrar em moléculas o quê? Menores. Claro que depende da genética. Algumas fazem glicogenólise, algumas fazem lipólise, algumas fazem... Mas todas têm que fazer síntese e todas têm que fazer degradação. E o conjunto disso chama o quê? Metabolismo. Combinado? Muito bem. Posso? Esse metabolismo, essas reações químicas que sintetizam e que degradam, elas exigem, para isso acontecer, elas exigem água, tem que ter água. Elas exigem enzimas, elas exigem energia. Energia chama ATP. Energia é essa molécula de ATP que a gente vai estudar. Então, toda célula tem ATP, toda célula tem água e toda célula tem enzima. Agora, só a enzima é suficiente? Não. Por quê? A enzima é suficiente para a função dela, mas a enzima não é suficiente para a estrutura. Ela tem que ter todas as moléculas orgânicas e todas as moléculas o quê? Inorgânicas. Então, não é uma coisa ou outra. Isso aqui tem que andar o quê? Junto. Tranquilo? Ótimo. Então, agora nós vamos para o 2. Espera aí que eu vou pegar um apagador. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Vamos agora para o 2. Variações das células. Variações das células. Antes de eu falar das variações das células, eu quero falar um padrão. Todas elas têm membrana, e a membrana é lipoproteica, tem lipídio e proteína, que é um envoltório. Mas de qual? De todas. De todas. Todas têm lipídio e proteína. Todas têm membrana plasmática, que é um envoltório. Todas têm ribossomo. Todas têm ribossomo. O ribossomo é uma organela que une os aminoácidos, que faz a proteína. Ele é um RNA mais proteína. Isso é um ribossomo. Todas têm membrana. Todas têm ribossomo. Então, vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é a membrana, isso aqui é o ribossomo. O que o ribossomo está fazendo? Juntando os aminoácidos e fazendo uma proteína. Ele tem RNA e proteína. Todos, ok? Tem material genético. Ácidos nucleicos. Que respeitam um dogma. Milena, o que é dogma? É uma verdade absoluta. Não importa qual seja a célula. Não importa qual seja a célula. Não importa. Não importa qual seja o ser vivo. Dá uma olhada. Ele tem que ter um DNA e esse DNA tem que conseguir fazer um DNA. Ele tem que ter um DNA e esse DNA tem que conseguir fazer um RNA. E ele tem que ter um RNA e esse RNA tem que entrar no ribossomo e virar o quê?
uma proteína. Então, não importa se é alga, fungo, protozoário, todos têm DNA, fazendo DNA, isso chama duplicação, isso chama replicação. Todos têm DNA virando RNA, e isso chama transcrição. Todos têm um RNA virando uma proteína, isso chama tradução. Então, antes das variações, você tem que ter noção disso. Toda célula, lembra que toda célula é feita de chomps, de moléculas orgânicas e inorgânicas, e tem partes obrigatórias? Essas são as partes obrigatórias. Todas têm que ter membrana, todas têm que ter ribossomo, todas têm que ter material genético que segue um dogma. Então, por exemplo, o catabolismo e o anabolismo varia, mas todas têm o dogma. Duplicação, transcrição e o quê? Tradução. Muito bem. Todas têm citoplasma, que é uma solução dentro da membrana, onde tem as reações. Então, todo mundo tem, no mínimo, citoplasma. Às vezes tem citoplasma e nucleoplasma, mas citoplasma tem que ter. Lembra como é que chamam as reações que eu não lembro? Metabolismo. Como é que chamam as reações de quebra? Catabolismo. Como é que chamam as reações de síntese? Anabolismo. Então, todas têm o citoplasma. O que é catabolismo e anabolismo precisa? Enzima, ATP e o quê? Água. Milena, eu não vou conseguir. Você vai. Porque lembra que o conteúdo do cursinho ele é infinito ou finito? Finito. Eu vou falar isso uma vez ou 1000 vezes? 1000 vezes. E o que a gente precisa fazer? Repetir, repetir. O que você não pode é não ver isso novamente. Você tem que chegar em casa e ler isso novamente. Eu estou me fazendo entender? Eu não estou entendendo. Cabeça vazia, não entende nada. Como é que você vai entender se você nunca viu isso na vida? Então, entender é o final do processo, de quando você viu pelo menos 5 vezes aquilo. Então, se eu ler 5 vezes aquilo, se eu ouvir 5 vezes aquilo, me fiz entender? Assim, aí eu posso entender. Entender não é o começo, entender é o quê? O fim. A pessoa me ensina a fazer baliza, não estou entendendo nada, mas eu faço. Aí eu faço, aí eu dirijo 10 anos, um dia eu vou entender, nossa, é por isso que tem que sumir do retrovisor, porque aí está encostado ali, aí vai caber exatamente. Entender é o final do processo. Eu vou explicar as coisas para as minhas filhas, falam, não estou entendendo nada. Eu falo, claro, você nunca viu? Como é que você vai entender uma coisa que você nunca viu? Entender é o começo, o meio ou o fim. O fim, lê 5 vezes. Lê 5 vezes, explica para você. Mariana e Isabela, eu faço ler 5 vezes o conteúdo, para depois ir conversar com ela sobre aquilo. Ninguém entende a primeira vez. Pelo amor de Deus. Bom, isso aqui é o padrão. Você tem que decorar. Eu tenho que decorar? Mas claro que você tem que decorar. Ai, meu professor falou que não decora. Que bom, ele não é de biologia. Um beijo pra ele. Biologia não é decora. Tendão e ligamento, decora. Embriologia, decora. Anatomia, decora. Você é louco? Como é que você não vai decorar, gente? Você decora. Mas aí eu tenho que entender. Entender é o final. É o final do processo. Tenha paciência. Não seja duros de coração. Tenha paciência. Perseverança, ok? Muito bem. Aí nós vimos o padrão e a gente vai falar agora das variações. Então vamos lá. Então todas têm isso aqui. Primeira variação, ok? O número. Tem algumas células que são unicelulares, tem alguns que são multicelulares. Esses multicelulares podem ser sem tecido, ou eles podem ser com tecido. E tem alguns que são uni e multicelulares. Bom, fala para mim seres vivos que só são unicelulares. São seres chamados de procariontes. Daqui a pouco a gente vai ver. Quem mais? São seres chamados de protozoários. Como é que eu vou saber isso? Gente, você vai decorar. E se você não decorar, você vai passar vergonha. Multicelular, dá uma olhada. Multicelular, ele pode ser assim, ele pode ter várias células, mas todas têm a mesma função. Ou ele pode ser assim, uma vai ser comprida, uma vai ser quadrada, uma vai ser oval.
ok? E aí isso é tecido, elas são geneticamente iguais, mas cada uma tem uma reação. Cada uma tem um tipo de catabolismo, de anabolismo. Então, sem tecido, são chamados de talófitos. E com tecido, são chamados de cormófitos. Bom, quem é multicelular sem tecido? Alguns fungos, e algumas algas, não todas. Então, se a alga tiver muitas células, ela é talófita. Se o fungo tiver muitas células, ele é talófito. Com tecido, cormófita. Quem consegue ter essa diferenciação? Cada um com a sua função, apesar de eles serem geneticamente iguais. Todos os animais e todas as plantas. Aqui são todos. E você decora, gente. Você decora. Se não precisasse decorar, você já teria isso na sua cabeça. Porque você viu isso 1000 vezes ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. Estou me fazendo entender? Você precisa decorar. Existem seres que são uni e multis. Aqui entram os fungos. Tem fungo uni e tem fungo multi sem tecido. Você acabou de ver, ó, que tem fungo multi sem tecido. Então tem gente que vai ser aqui e aqui. E as algas. Tem algas uni e tem algas multi sem tecido. Combinado? Então tem 2 grupos de fungo, tem 2 grupos de alga. Os fungos que só têm uma célula, eles são chamados de lévedo. Então essa palavra lévedo, ela indica um fungo que só tem uma célula. Os fungos que têm várias células, mas não tem tecido, então são todas geneticamente o quê? Iguais e com a mesma função. Eles têm o que a gente chama de hifa, que significa fio, um fio de células. E uma coisa que chama micélio, que significa o quê? Emaranhado. Emaranhado. Então, ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma hifa, é um fio de células. Aí, ele cresce tanto que ele forma um emaranhado. Isso aqui é quem? Um micélio. Então, o fungo que só tem uma célula chama lévedo. O fungo que tem várias células, sem tecido, talófito. O fio de células chama hifa. E o emaranhado de células chama o quê? Micélio. Tem alga que é uni, tem alga que é multi. Sempre sem tecido, não tem diferenciação. Né? Não tem funções separadas, todas as células fazem a mesma coisa. As algas unicelulares, o macete é CEP. C de crisófita, ela é unicelular. E de euglena, ela é unicelular. E P de pirófita, ela é unicelular. Todas as outras algas têm várias células. Muito bem. Agora, nós vamos para o segundo critério. A estrutura em compartimentos. Tem célula que tem compartimentos dentro, tem célula que não tem compartimentos dentro. Tudo bem? Querem perguntar como é que está o online? Bom, todas têm padrão, né? Todas têm. Membrana, ribossomo, material genético, dogma, citoplasma. Todas aqui têm. Mas eu vou fazer uma tabela. Uma célula eu vou chamar de procariótica ou procarionte. E a outra eu vou chamar de eucariótica ou eucarionte. Milena, o que eu tenho que fazer? Gente, isso aqui você tem que decorar. Tá? As
célula procariótica, ok? Ela foi a primeira a surgir. A eucariótica, ela veio depois. Então, a primeira é a procariótica. A célula procariótica, ok? Ela é sem organelas membranosas. A eucariótica é com organelas membranosas. Milena, o que é organela? Organela é uma estrutura que tem função. Por que membranosa? Porque tá vendo essa membrana aqui? Eu vou desenhar para vocês, ó. Tá vendo essa membrana aqui, ó? Lembra que essa membrana tem lipídio e proteína? Toda membrana tem lipídio e o quê? Proteína. E isso é padrão de célula. Todas têm lipídio e proteína. Nos eucariontes, olha o que acontece. Essa membrana, ela acaba entrando dentro da célula e faz um retículo. Ela acaba fechando e faz um complexo Golgi. Ela acaba isolando e forma quem? Um lipídio. Então ela faz várias estruturas lá dentro, cada uma com... Aqui dentro, ó, vai ter um pH, aqui dentro tem outro, com funções o quê? Diferentes. Esses compartimentos são chamados de organelas o quê? Membranosas. Combinado? Ótimo. Posso? Mas ribossomos 2 tem, ó o padrão, ribossomos 2 tem. O procarionte é sem núcleo. O eucarionte é com núcleo. O que significa ser sem núcleo? O DNA fica no citoplasma. Ó o DNA, tá no citoplasma. O que significa ser com núcleo? O DNA, ele fica isolado pela carioteca, que é uma outra membrana. Então, ó, aqui tem uma membrana, ó, lipoproteica, o DNA tá lá dentro. Aqui o DNA não tá dentro do núcleo, ele tá no citoplasma. Isso aqui é procarionte, isso aqui é eucarionte. Posso? O procarionte, ele só tem um DNA, só um. E ele é circular, ele não tem ponta. E ele está numa região que chama nucleóide. E ele não tem histona. O que é histona? É uma proteína que gruda no DNA. O eucarionte tem muitos DNAs. DNA é uma molécula. Lembra que toda célula tem molécula orgânica e toda célula tem molécula o quê? Inorgânica. Uma das moléculas é o DNA. O DNA é uma molécula, é feita de átomos, chomps. Ok? Só que no procarionte, aqui está o procarionte. Olha como é a molécula de DNA. Ela é fechada. A molécula é fechada, os átomos se fecham. Agora, olha o eucarionte. Ele é uma molécula linear. Ele tem pontas. Tá vendo? Ele não é fechado. Os átomos não se fecham. Os átomos de cima não estão ligados aos átomos do quê? De baixo. O procarionte só tem um deles. O eucarionte tem vários. Cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. O procarionte não tem nada ligado no DNA. No eucarionte, esse DNA é uma molécula ácida. Ele atrai proteínas que são o quê? Básicas, chamadas o quê? Histonas. O procarionte não tem nenhuma proteína ligada ao DNA. O eucarionte, além dessas proteínas, como chama essas proteínas? Histonas. Ele tem aqui, ó, uma proteína especial que forma uma região chamada de centrômero. Aqui não tem centrômero, então vou escrever aqui, ó. Sem centrômero. O que é centrômero, Milena? Um pedaço do DNA que tem proteínas especiais. Esse não tem, porque não tem proteína grudada. Esse tem. Então, ele tem muitos DNAs. Esses DNAs são lineares. Esses DNAs estão dentro do núcleo. Esses DNAs, eles são com histonas, que são essas proteínas.
Esses DNA são com centrômero, que é essa região de proteína especial que não é histona. Você vai estudar a histona, para que serve a histona? Você vai estudar o centrômero. Tudo bem? Aí aqui é o procarionte, aqui é o eucarionte. O procarionte é sempre une, ele não tem opção, sempre une. O eucarionte, ele tem quem só é une, ele tem quem só é multi, e ele tem quem é uni e multi. Vamos só tentar lembrar quem só é uni. Eu escrevi aqui, ó, quem só é uni, procarionte, e quem? Protozoário. Então, qual é o eucarionte que sempre é uni? Protozoário. Agora, quem é multi? Quem sempre é multi? Eu escrevi aqui para vocês, ó, sempre é multi. Quem? Os animais e quem? Os vegetais. E quem eu escrevi que é uni e multi? Os fungos e quem? As algas. Tem duas opções. Agora, o procarionte é sempre uni. Tudo bem? Nos procariontes, o DNA virando DNA, como é que isso aqui chama? Duplicação. O DNA virando RNA, como é que isso aqui chama? Transcrição. E o RNA virando proteína, como é que isso aqui chama? Tradução. A gente escreveu em algum lugar, porque a gente disse que toda célula tem, chama dogma, ok? Tudo isso é no citoplasma, porque não tem núcleo, não tem organela. Agora, no eucarionte, o DNA virando DNA é dentro do núcleo, que é o material genético envolvido por aquela membrana chamada do quê? Carioteca. O DNA virando RNA também é no núcleo. São moléculas. O que é DNA? O que é RNA? São moléculas. Lembra que toda célula tem chomps? E que todos os chomps formam molécula orgânica e molécula o quê? Inorgânica. Aí, esse RNA, ele é editado. Ele sofre algumas transformações. Ele não vira proteína direto. Coisa que no procarionte não tem. Então, ele é cheio de pedacinhos chamados de nucleotídeos. Você vai estudar, a gente corta, muda a posição, a gente arruma ele. Quando ele termina de ser produzido pela enzima, ele não está pronto. Isso também é no núcleo. Aí, ele vira proteína. Só que isso aqui é no citoplasma. Então, algumas coisas são aqui, ó, X, Y, a duplicação, a transcrição, a outra é aqui. Agora, esse não tem núcleo, isso aqui é o nucleóide. Tudo é aqui. X, Y, Z, W, tudo é aqui. Tudo bem? Lembrando que o conteúdo é finito. Então, se a gente consegue ver tudo até julho, o que a gente faz depois? Fala a mesma coisa. Aqui é o procarionte, aqui é o eucarionte. O procarionte é sem fuso. O que é fuso, Milena? São proteínas, um tipo de proteína, chama proteína do fuso, ok? No citoplasma. Ele é sem fuso, ele nunca tem fuso. Então, o citoplasma dele nunca tem proteína. O fuso é uma proteína que parece uma teia de aranha, que sustenta as coisas, tipo data show. Ele não está preso nesse tripé, é como se ele fosse o fuso. Agora, o eucarionte é confuso. Ele tem essa proteína. O procarionte, ele é sem cloroplasto. O que é cloroplasto? É uma organela que faz a fotossíntese, uma estrutura dentro da célula, ele nunca tem. E ele é sem mitocôndria. Nunca tem. Milena, mas e se ela respirar? Que é a função que acontece dentro da mitocôndria. Está acontecendo em outro lugar, mas não tem mitocôndria. O eucarionte,
Se fizer fotossíntese, eu não sei se faz, não é todos que faz, mas se fizer fotossíntese, tem cloroplasto. Por exemplo, alga e, por exemplo, planta. Não é todo eucarionte que tem. Mas todos têm mitocôndria. Então, qual eucarionte tem mitocôndria? Todos. Todos. A alga tem mitocôndria? Sim. Fungo tem mitocôndria? Sim. Animal tem mitocôndria? Sim. Vegetal tem mitocôndria? Sim. O procarionte, ele pode, não diz que ele vai ter, é igual o cloroplasto, tem uns que não tem, do eucarionte. Ele pode ter um DNA extra. Gente, como é que é o DNA do procarionte? Ele é linear ou circular? Circular. Ele é com estona ou sem estona? Sem estona. Ele fica no núcleo ou no citoplasma? No citoplasma. Só que ele é só um. Então, ó, isso aqui é uma célula procariótica. Além dele ter aquele, ele tem um pedacinho menor. Isso aqui pode existir ou não. Ele se chama plasmídio. Ele não é essencial. Como assim não é essencial? Ele pode perder esse pedaço, que ele não vai morrer. Ele pode jogar para uma outra bactéria, que ele não vai morrer. Tá bom? Ele pode ter ou não. Isso não vai interferir. Só que se ele tiver, nesse DNA, vão ter genes, gene é pedaço, vão ter pedaços que ajudam na resistência, ajuda ela a matar o antibiótico. Antibiótico é um remédio de bactéria, antibiótico é um remédio que mata bactéria, mas nem todo antibiótico mata toda bactéria, porque algumas têm esse material genético que destrói o antibiótico, resistência, ok? E conjugação. Conjugação é uma capacidade que a bactéria... Fala cônjuge. Cônjuge, conjugação. Você vai estudar isso. Mas duas bactérias podem ficar lado a lado e uma pode passar coisas para outra. Então, um cônjuge, conjugação. Essa capacidade de passar material genético de uma para outra só acontece se aqui dentro ela tiver o quê? Um plasmídio. Não é toda que consegue ter um cônjuge, não. O eucarionte não tem DNA extra, não tem plasmídio. Não tem plasmídio. Tudo bem? Aqui é o procarionte, aqui é o eucarionte. Tranquilo? O procarionte tem uma coisa que chama mesossomo. O eucarionte não tem. O que é mesossomo, Milena? É uma dobra da membrana. Então, a membrana plasmática, ela pode fazer uma dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha chama mesossomo. O eucarionte não tem, ele tem as organelas, mas não é um mesossomo, não é uma dobra, são bolsas. Para que serve esse mesossomo? Ele faz a respiração celular, porque lembra que ela não tem mitocôndria? Se ela fizer essa reação química de respiração celular, ela não tem mitocôndria. Então ela vai usar essa membrana para ter as enzimas, para fazer o que ela precisa. Combinado? E ela ajuda o DNA a dividir. Não tem núcleo. Então o DNA fica solto. Então muitas vezes ela prende o DNA nessa membrana para ajudar a dividir. O procarionte, ele é sem sexo. Ele nunca tem sexo. O eucarionte é com sexo. O que é sexo? Sexo é o conjunto de 3 reações químicas. Sexo é o conjunto de uma meiose, que é um tipo de divisão, com a formação de gameta, que é um tipo de célula, com a capacidade
capacidade de fecundar, juntar duas células e formar um zigoto, que é uma célula que veio da mistura de duas. Então, nunca bactéria tem meiose. Essa divisão não existe em bactéria. Nunca bactéria procarionte tem essa célula capaz de grudar uma com a outra. Procarionte nunca uma célula gruda com a outra. Isso aqui, ela passava um pedaço, mas ela não se fundia. Então, ela não tem gameta. Gameta é célula que funde. Uma consegue fundir com a outra. Então, ela nunca vai ter uma célula que vem da fusão. Como é que chama a célula que vem da fusão? Zigoto. Ela não tem como. Milena, ela não tem variação, ela não tem mistura? Ela tem. Ela tem formas de passar material genético, mas nunca por fusão de uma célula com a outra. Então, ela nunca tem gameta, ela nunca tem zigoto. Eu estou me fazendo entender? Ótimo. Agora, nós vamos fazer umas observações. Eu falei de organela membranosa, retículo, bolsas, que a eucarionte tem, a procarionte não tem, tudo bem? Então, por exemplo, retículo, só eucarionte. Complexo Golgi, só procarionte tem. Eucarionte tem. Procarionte só tem ribossomo. Combinado? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Retículo. Complexo Golgi. Lisossomo. Vacúolo, que são bolsas. O fuso, eu falei do fuso, que é uma proteína que parece uma malha. Essas palavras, a mitocôndria, o cloroplasto, essas palavras, elas só existem em qual célula? Eucariótica, só eucariótica. A gente está fazendo algumas observações. Claro que você vai ter aula disso. Observação. Existem organelas sem membrana. Só proteína. Membrana tem que ter lipídio e proteína. Agora tem organela que só tem proteína. Por exemplo, o ribossomo. Por exemplo, o fuso, que é o citoesqueleto. Sinônimo. Por exemplo, o centríolo. Elas não têm membrana. Então, quando eu olho dentro da célula, tem lá um ribossomo, não tem membrana, é só proteína. Tem lá um fuso, não tem membrana, é só proteína. Tem lá um centríolo, não tem membrana, é só proteína. O ribossomo, ele acontece no eucarionte e no procarionte. O fuso só no eucarionte. E o centríolo só no eucarionte. Então, eu vou repetir. Organela. Eu vou tirar o fuso daqui, porque aqui eu estava falando das organelas membranosas, tá? Organelas membranosas, compartimentos que têm membrana. Só existe em quem? Eucarionte. Quem são esses compartimentos que têm membrana? Retículo, complexo, lisossomo, vacúolo, mitocôndrio, cloroplasto, só eucarionte tem membrana dentro para formar elas, lipídio e proteína. Agora tem organelas sem membrana, são 3, ribossomo, citoesqueleto, que é o fuso, e o centríolo. Acontece nos dois, ribossomo, que é o eucarionte e o procarionte. Fuso e citoesqueleto só no eucarionte, centríolo só no eucarionte. Combinado? O centríolo, só uma pergunta, gente. Centríolo, deixa eu ver se eu estou me fazendo entender. Centríolo é célula, centríolo é molécula ou centríolo é organela? Organela, que é um conjunto de moléculas. Me fiz entender? Ele é menor que a célula, mas ele é maior que a organela. Ele é maior que a molécula. A molécula é assim, eu junto várias, aí eu tenho uma organela. Organela é maior que a molécula, mas é menor que a célula. Tá bom? O centríolo, ele só existe em quem mesmo que eu não lembro? No eucarionte, mas não são em todos. São nos animais e nos protozoários. Mas não existe nas algas,
Não existe nas plantas em geral, tem exceções, e não existe nos fungos. Então, não são em todos. De novo, organela é uma estrutura maior ou menor que célula? Menor que célula. Ela não tem membrana citoplasma e ribossoma, menor que célula. Organela é uma estrutura maior ou menor que molécula? Maior que molécula. Eu tenho várias moléculas para formar uma organela. A organela, ela pode ter membrana formando ela, ou não, só proteína, porque a membrana tem proteína e lipídio. Se ela tiver membrana, ela é uma organela membranosa. Me dá exemplo: retículo, complexo, lisossomo, vacúolo, mitocôndria, cloroplasto. Ela só existe em quem? Eucarionte. Combinado? Agora, se ela for sem membrana, fala para mim quais são sem membranas. Risossomo, fuso e o quê? Centríolo. O ribossomo tem nos dois. O fuso citoesqueleto em todo o eucarionte. Agora, o centríolo, então, ó, tem um que todo eucarionte tem. Tem um que todo eucarionte e todo procarionte tem. Agora, tem um que é só em alguns eucariontes. Como é que eu entendo? Você acha que você entende isso, gente? Você acha que você entende? Isso aqui é entendível ou é decorável? Decorável. Como é que eu decoro? Repetição. Como é que você decora? Você repete. Você repete. Muito bem. Uma outra observação. Isso aqui, ó, é um procarionte. Aí ele vai virar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Um eucarionte. Procarionte vai virar um eucarionte. Combinado? Como que esse procarionte vira eucarionte? Ó, sem núcleo. Como que chama essa região? Nucleóide. Com núcleo, com material lá dentro. Sem organelas membranosas. Com organelas membranosas. Sem fuso. Com fuso. Estão me fazendo entender como isso aqui acontece? Primeira coisa que acontece: invaginação da membrana. Forma os canais. Entenderam o que a invaginação da membrana forma? Forma as organelas. O que eu não estou lembrando? Membranosas. Olha aqui a membrana, ó, formando o retículo. Olha a membrana formando o complexo. Olha a membrana formando o lisossomo. Aí, 2. Forma a carioteca. Olha que interessante. Vocês podem olhar para a professora só um minutinho? A mesma composição dessa membrana é a do retículo e é a da carioteca. Porque é tudo uma coisa só. A membrana vai entrando, aí o que ela forma? A carioteca. Então a composição é o quê? É a mesma membrana, é o mesmo fio, entendem? Forma a carioteca, e o que aparece mesmo com a carioteca? O núcleo. Nesse momento, eu vou chamar de eucarionte, porque já tem núcleo e organelas membranosas, primitivo. Que significa que ainda não tem a mitocôndria. Só uma pergunta: qual eucarionte tem mitocôndria? Todos. Eu escrevi em algum lugar. Todo eucarionte tem o quê? Mitocôndria. E cloroplasto? Vou voltar na pergunta, tá? Mitocôndria é uma organela membranosa. Tranquilo? Qual procarionte tem mitocôndria? Nenhum, nunca. Porque procarionte não tem organela membranosa. Qual eucarionte tem mitocôndria? Todos. Todos. Tem uma organela membranosa que chama cloroplasto. É uma organela membranosa, ela tem membrana lipoproteica. Qual procarionte tem cloroplasto? Nenhum, porque procarionte não tem organela o quê? Membranosa. E qual eucarionte tem cloroplasto? Algas e vegetais. Eu escrevi. Como é que eu vou conseguir? Você tem que decorar. Você tem que decorar. Você tem que colocar ferro embaixo, cimento, gastar dinheiro e tempo decorando. Não é hora de pegar a lista de FUVEST. Não é hora de começar as abertas e o Enem ainda. Vocês entenderam? É aula de investir. Bom, vocês estão comigo? A gente está ensinando o procarionte virar o quê? Eucarionte. O que é um eucarionte primitivo? É um conceito.
É aquela célula que já tem as organelas membranosas e já tem o quê? O núcleo. Mas o que ela ainda não tem? Mitocôndria. Combinado? Agora olha aqui para mim. Isso daqui é uma bactéria. Posso? Essa célula aqui, ó, essa célula aqui, quando ela surgiu, ela estava no mar. E aí surgiu outra bactéria aqui, várias no mar. Aí essa bactéria, esse procarionte, ele criou as organelas membranosas e o núcleo. Aí ele teve capacidade, tendo as organelas membranosas e o núcleo, de puxar uma bactéria para dentro. Na verdade, ele puxa para comer. Mas como essa bactéria é muito importante, ela deixa ali e as duas começam a viver juntas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o englobamento de uma bactéria positiva. Tá vendo que ela não veio da invaginação? Ela não veio da invaginação. Ela é uma organela membranosa, mas ela não veio da invaginação. Ela veio da invaginação? Não, ela veio do englobamento. E aí, quem ela vai virar? Mitocôndria. E cloroplasto. Por que o cloroplasto está embaixo? Porque nem sempre entra a bactéria chamada o quê? Cloroplasto. Mas sempre entra a bactéria chamada o quê? Mitocôndria. Quem descobriu isso deu o nome de teoria. Como assim teoria? Uai, ela não veio da membrana. Ela é membranosa, mas ela não veio da membrana. Teoria da endossimbiose. Tudo bem? A gente está nas observações. Quem tem fuso, qual organela. Milena, que aula é essa? Essa é uma aula que devia chamar assim, para não passar vergonha. Eu tenho que ter um mínimo de conteúdo. Então, para não passar vergonha, eu tenho que saber isso aqui. Procarionte, eucarionte, duplicação, transcrição, dogma, que toda célula tem. Vocês entenderam? Para não passar vergonha. Tinha que chamar essa aula. Bom. Outra observação. Muitas vezes, a gente compara um animal com um vegetal. Muitas vezes. Os dois são eucariontes. Então, os dois têm a organela membranosa, os dois têm o núcleo. Só que o vegetal, o animal, ele é concentríolo. O vegetal, não. O animal, ele é sem parede, sem vacúolo, que é bolsa de membrana, e sem cloroplasto. O vegetal, ele é com parede. Milena, o que é parede? São moléculas para fora da membrana. Eu tenho a membrana, ó, eu tenho a membrana que tem lipídio e proteína, e aí eu tenho uma proteína ou alguma substância, um açúcar por fora. Ele é com vacúolo. O que é vacúolo? Bolsa de membrana. E ele é com cloroplasto. O que é cloroplasto? É uma organela membranosa que não veio da invaginação. Não, ele veio do englobamento. Vocês concordam comigo? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Toda organela membranosa veio da invaginação? Não, tem organela membranosa que veio do englobamento. Tranquilo? O que os dois têm em comum? A mitocôndria, não são eucariontes? Tem mitocôndria aqui, tem mitocôndria aqui. Próxima observação, a parede. O que é parede, Milena? Paredes são moléculas fora da membrana. A célula que faz. A célula faz e vai colocando moléculas aqui, às vezes açúcar, às vezes proteína, uma parede. Combinado? Por que isso é bom, Milena? Porque isso aqui evita lise. Lise é estouro, nunca vai estourar, porque tem alguma coisa segurando a membrana. Por que isso é bom? Porque isso é como se fosse um esqueleto. Esqueleto da célula, deixa a célula mais dura, a célula não fica tão mole. Tudo bem?
Posso? Quando você olha para a parede, aqui está o procarionte, aqui está o eucarionte. O procarionte tem dois grupos, um chamado de bactéria e um chamado de árquea. A bactéria, essa parede, é sempre de peptídeo. O que é peptídeo? Proteína. Ligação peptídica, proteína. Peptídeo, glicano. O que é glicano? Açúcar. Sempre. Isso é sinônimo de mureína. A árquea é um outro grupo de procarionte, só tem um cromossomo, não tem núcleo, não tem organelas membranosas, só tem ribossomo, duplicação, transcrição e tradução, tudo no citoplasma. A árquea, ela vive em condições de estresse, então a parede varia. Por exemplo, tem árquea, que é procarionte, que chama metanogênica, ela vive no metano, então a parede tem que ser resistente ao metano, vai ter uma substância química. Tem algumas que são chamadas de halófitas, elas vivem no sal, a parede tem uma outra substância química, ela não tem um padrão, todas têm parede, mas é variável. Tranquilo? O eucarionte, o animal, ele não tem. O protozoário, de uma forma geral, a gente vai ver as exceções, né? Ele também não tem. O fungo, ele tem de quitina, que é um açúcar. O vegetal, ele tem de celulose, que também é um açúcar. E a alga varia, cada alga tem um tipo de parede. Às vezes é sílica, às vezes é celulose, às vezes é hemicelulose, é variável. Tranquilo? Muito bem. Mais uma observação. Posso? Existem, a célula, ela pode ter erros. Ela pode ter erros. Ela pode ter erros. Tudo bem? Esse erro, ele pode estar aqui, ó, numa proteína da membrana. Esse erro vai estar aqui na proteína da membrana. Como é que essa proteína deu errado? Não sei, uma mutação? Não sei, um transplante? Eu recebi essa célula já com o erro, eu produzi essa proteína errada, combinado? Eu comi essa proteína, ela foi lá na célula e ficou na membrana o quê? Plasmática. No caso da mutação eu fiz a proteína errada da membrana. Essa proteína errada da membrana recebe o nome de prion ou prion. Então ele não é uma célula, ele não é uma organela, ele é uma molécula. Ele é uma molécula. Ele é uma proteína errada na membrana. Tranquilo? Isso aqui pode acontecer em todas as células. Só que as doenças, elas acontecem quando é na membrana de quem? Do neurônio. Então, quando no neurônio, isso causam doenças. Existem duas doenças muito conhecidas. A curu, acontece na África. O que vai acontecendo? O neurônio vai morrendo. Aí o cérebro da pessoa vai morrendo, vai ficando uma esponja, as células vão definhando, as células vão enrugando. É porque na África eles têm hábitos canibais. Então acontece a mutação, por exemplo, uma pessoa doente, ela tem um erro no material genético, ela faz essa proteína, mas aí as pessoas comem o cérebro dela. Então, na verdade, o que era a doença de uma vai para quantas? 10.
E tem a doença da vaca, o quê? Louca. Do bovino. Mas isso pode acontecer no carneiro, isso pode acontecer no humano. Por isso que a gente tem que evitar comer ração de cachorro, porque é feita com ossos e pode ter proteínas, entende? Tá. O que tem de especial? É sem cura. Como assim cura? Ó, deixa eu te falar. Para o vírus tem remédio de vírus. Para a bactéria tem remédio de bactéria, antibiótico. Para fungo tem remédio para fungo. Agora isso aqui não é vivo, você entendeu? Isso aqui não é um ser vivo, isso aqui não é uma célula. Isso aqui só é o quê? Uma proteína. Então, tipo, eu não tenho um remédio para matar uma proteína, porque proteína não é célula. É um nível maior ou menor que célula? Menor. Como é que eu vou matar uma molécula? Então não tem cura. Ok? Mas tem controle. Como assim controle? A gente pode usar remédios para que a célula produza proteínas benéficas e não morra. O controle da doença. Mas eu não tenho o que fazer com a proteína. Me fiz entender? Uma molécula. E o mais interessante é que evolui. Como assim evolui? Posso te mostrar? Ó, aqui está uma proteína doente, uma molécula menor que a organela. Olha para a professora, ela não tem material genético, ela não tem dogma, ela não faz duplicação, porque ela é só uma molécula, ela é um nível menor que a célula, me fiz entender? Só que ela é móvel, porque você lembra que a membrana ela tem lipídios e o quê? Proteína, lipídio é viscoso, então essa proteína às vezes está aqui, às vezes ela está aqui, dá uma olhada, ela muda a posição. Como os neurônios, eu não sei se você lembra disso, os neurônios têm umas membranas alongadas chamadas do quê? Dendritos. Às vezes ela está aqui, ela vem para cá, mas às vezes ela vai parar num dendrito. E aí você sabe que tem redox, não sabe? Que uma proteína puxa elétron da outra, eles trocam elétron. Ela consegue ter interação química com essa proteína e estragar essa. Aí essa proteína que foi estragada, ela vem aqui. Aí ela tem interação com uma outra, estou me fazendo entender? Então não é que divide, porque não tem DNA, mas evolui. Porque a proteína fica se movimentando, ela acaba tendo interação com outras proteínas, estragando outras. Observação. Posso? Agora, dá uma olhada nessa célula aqui, ó. O carionte, as organelas. Tudo bem? Olha para a professora. Isso aqui é um DNA que teve um erro. Ou um RNA que teve um erro. Uma molécula. Aí, o que a célula faz? A célula põe para o citoplasma, coloca um monte de proteína ao redor para isolar e põe para fora da célula. Ó, tá colocando para fora da célula. Ela leva até um pedaço da membrana. Isso aqui é um vírus. Então, observação. Vírus. O vírus, ele surge como erro de uma célula. Então, ele não é o primeiro ser vivo. Porque se ele surgiu, o que tinha antes? Uma célula. Então, por exemplo, Covid veio do Bat-Cov, da célula do morcego. HIV veio do primata. Sarampo veio do bovino, vocês entenderam? Como é que a gente sabe de onde ele veio? Ele é um material genético, que é um DNA ou um RNA, nunca os dois. Por que nunca os dois? Porque, gente, ali, para ter os dois, o DNA está fazendo o RNA. Vocês concordam comigo? Ali, eles estão funcionando ou eles são um erro? Um erro. Ah, mas e se errar DNA e RNA? Ele encapsula junto ou separado? Separado. Então, ou é o DNA ou é um RNA. Ok? Ele tem material genético, chama genoma viral. Ok? Mais uma cápsula do quê? De proteína, que chama capsídeo. Mais um envelope, que é a membrana de quem, gente? Do hospedeiro. Isso aqui, né, ó, nossa membrana.
Tranquilo? Nem sempre tem um envelope. Às vezes só é a cápsula e o material genético, mas em geral tem um envelope, sai um pedacinho da membrana. Então ele é um erro da célula. Bom, o que eu tenho que lembrar? Ele é acelular. Ele é acelular. Milena, como assim acelular? Ele não tem membrana, gente. Ele não tem dogma. Ele não tem duplicação, transcrição, tradução. Ele não tem citoplasma. Não tem, não. Porque citoplasma tem que ter enzima, tem que ter água, tem que ter ATP, tem que ter metabolismo. Ele não tem. Ele não tem metabolismo. Lembra que metabolismo é quando produz, é quando degrada, catabolismo, anabolismo. Vocês lembram disso? Ele não tem. Ele não tem ATP, ele não tem. Ele tem um objetivo. Então, olha aqui para mim. Ele é um ser vivo isolado, não é? Olha qual é o objetivo dele. Vou te mostrar qual que é o objetivo dele. O objetivo dele é voltar para a célula de origem. Por quê, Milena? Porque é ali que tem o que ele precisa. Ele não veio dessa célula? Então, o que ele precisa está nessa célula. As enzimas estão nessa célula. Então, por isso que ele se adere. Aí, quando ele entra aqui dentro, ele inativa o material genético da célula. Então, todo mundo que está com vírus agora não está produzindo proteína. Todo mundo que está com vírus agora, depois vai cair o cabelo. Todo mundo que está com vírus agora, não tem, você está entendendo? Não está conseguindo estudar. Porque a célula está funcionando ou não está funcionando? Não está funcionando. Aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai multiplicar o material genético dele. Ele vai fazer aumentar o quê? Os vírus. É claro que o seu corpo, eu espero que o seu corpo, na hora que isso aqui saia, combata, não deixe ele entrar de novo, entenderam? Mas o objetivo dele, qual é o objetivo dele? É voltar ao hospedeiro, inativar a célula de origem e montar, o que, gente? Novos vírus. Por isso ele é um parasita, o quê? Intracelular, o quê? Obrigatório. Me fiz entender? Mas não é célula, é um erro da célula. O prion é um erro da célula. O vírus é um erro da célula. Muito bem. Ainda na célula, porque todo ser vivo tem célula. Ainda na célula. Observação. MO. O que é MO? É um microscópio super fraco. Ele chama microscópio óptico. Você pega uma célula, coloca a luz aqui e olha. O MO, ele é fraco. Ele consegue ver só algumas coisas. Ele consegue ver parede. Se a célula tiver parede, dá para ver. Ele consegue ver uma mancha, que é o núcleo. Ele consegue ver se tem núcleo ou não tem núcleo. Ele consegue ver a mitocôndria e o cloroplasto, que são membranosas, mas não vieram do quê? Da invaginação. E ele consegue ver o complexo Golgiense. O ME vê tudo. ME é microscópio o quê? Eletrônico. Então, tipo, para ver DNA, para ver retículo, para ver lisossomo, para ver fuso, proteína, é microscópio eletrônico. Combinado? Ainda nessa observação, a primeira célula foi vista ao MO por Hooke. Ele viu isso aqui, ó. Ele viu a parede da célula vegetal do suber. Suber é casca. Tudo bem?
2, a gente estava comparando as células, é isso? O que eu fiz? 2. A. Número. B. Estrutura de compartimentos. Tá bom. Agora C. Fonte do carbono para anabolismo. Tranquilo? Vou mostrar uma coisa para vocês. Só que é uma célula. Membrana, citoplasma, impulsão, material genético, não importa se ela é eucarionte ou o quê? Procarionte. Não importa. Posso? Olha que interessante. Todas elas, todas, podem pegar uma molécula pequenininha, orgânica, juntar e fazer uma molécula grande. Anabolismo. Anabolismo, vou até escrever. Orgânico. Vocês podem assim olhar para a professora? Por exemplo, eu peguei uma glicose, juntei a glicose, fiz um amido. Peguei uma glicose, juntei uma glicose, fiz um glicogênio. Por exemplo, peguei um aminoácido, juntei com os aminoácidos, fiz uma proteína. Por exemplo, peguei um nucleotídeo, juntei com o nucleotídeo e fiz o quê? Um DNA. Todas conseguem fazer isso. Todas as células do mundo. Todas. Ok? Mas a pergunta é, tá vendo esse pedacinho aqui, que eu vou juntar? Como é que eu arrumei ele? Como é que eu arrumei ele? Algumas células, observem, elas pegam isso daqui de uma molécula orgânica. Então, ó, tem uma proteína, eu vou comer a proteína e vou puxar um aminoácido. Tudo bem? Outras células, observem aqui, pegam essa molécula pequenininha do CO2, que é uma matéria o quê? Inorgânica. Só que nós temos um problema. Posso mostrar para vocês? Olhem para cá. Esse pedacinho pequenininho, ele não é orgânico? Carbono, hidrogênio e oxigênio? Então, se eu pegar de uma molécula orgânica, tá tranquilo. Então, ó, eu vou comer um bife, vou pegar o aminoácido para fazer uma proteína. Vou comer o arroz, vou pegar a glicose para fazer um amido, um glicogênio. Vocês entenderam? Eu já tô pegando pronto o carbono, o hidrogênio e o quê? Oxigênio, nessa molécula pequenininha. Agora, imagina quem está pegando gás carbônico. É mais difícil. Junto vai ter que pegar quem? Hidrogênio, porque ó, essa molécula aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico tem o carbono e o oxigênio, e o hidrogênio está faltando. E junto vai ter que pegar o quê? Energia. Por que energia? Como é que vai grudar isso aqui? Então, de novo, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Como chama as reações químicas de uma célula? Metabolismo. Como chama o metabolismo que produz moléculas grandes? Anabolismo. Para produzir moléculas grandes, eu preciso de água, de energia, de enzima e eu preciso de substrato, juntar os pedacinhos pequenos. O pedacinho pequeno é orgânico, porque eu vou fazer uma molécula grande, né? Então, preciso de vários pedacinhos orgânicos, tudo bem? Onde eu arrumei ele? Foi isso que eu escrevi, ó. Qual a fonte do carbono? Ok? Qual a fonte do carbono para o anabolismo orgânico? Onde eu arrumei o carbono dessa molécula para fazer a grande? Às vezes, o carbono vem de moléculas orgânicas de fora. Ah, eu já peguei ele. Às vezes, o carbono vem de molécula, o quê? Inorgânica. Quem é a molécula inorgânica? O CO2, de fora. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Aqui eu estou pegando o aminoácido, e aí, é claro, eu vou fazer a proteína. Aqui eu estou pegando gás carbônico para fazer o aminoácido, para daí fazer o quê? A proteína. Estão me fazendo entender? Então, uma diferença muito grande. Crianças, se o carbono, que é a molécula pequenininha, vier de molécula orgânica de fora, isso chama heterotrófico. Se o carbono vier de gás carbônico,
Isso chama autotrófico. Você tem que decorar. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um autotrófico? Não ouviu? O que é um autotrófico? É uma célula. Autotrófico não é molécula, autotrófico não é organela, autotrófico não é rio. Autotrófico é um tipo de metabolismo, é uma classificação de metabolismo. Tudo bem? É um metabolismo de uma célula cuja fonte do quê? De carbono, o critério é esse, é uma molécula o quê? Inorgânica. E o que é um heterotrófico? É um metabolismo de uma célula cuja fonte, não é uma parede, é um metabolismo de uma célula, porque quem tem metabolismo é uma célula, cuja fonte de carbono é uma molécula orgânica. Agora, mudei a pergunta, qual das duas células tem anabolismo orgânico? As duas. O que varia é a fonte do carbono, do pequenininho. Onde eu arrumei esse pequenininho? Eu fiz com o CO2 ou eu peguei ele pronto? Entenderam isso? Então tá. Aí, os autotróficos... Gente, o que é autotrófico? É um metabolismo de uma célula cuja fonte do quê? Carbono é a matéria o quê? Inorgânica. Tranquilo? Quem que é matéria inorgânica? CO2. Tudo bem? Então agora olha para a professora. Olha para a professora. Olha para a professora. Olha para a professora. Aqui está uma glicose que ela vai juntar para fazer uma molécula grande. Mas o que está em vermelho é uma molécula o quê? Orgânica. Para ela conseguir esse pedacinho, ela pegou o quê? CO2. Não tem como um CO2 criar um hidrogênio. Então, o que ela tem que puxar junto que eu não lembro? O que ela tem que puxar junto que eu não lembro? Hidrogênio. E o que ela tem que puxar junto que eu não lembro para juntar o CO2 com o hidrogênio? Energia. Combinado, gente? Se essa energia vier da oxidorredução, como assim, Milena? Posso te mostrar? Isso aqui é uma célula que está na rocha. Isso aqui é uma célula que está na lama. Isso aqui é uma célula que está na lata. Isso aqui é uma célula que está num navio. E lá tem nitrito, nitrato, sulfídrico, sulfato. Eles sofrem óxido do quê? Redução. Os metais sofrem óxido redução e soltam o quê? Energias, ferrugens. Isso recebe um nome de quimiossíntese. Se, só me escuta, essa energia vier da luz solar, entre aspas, porque pode ser às vezes luz artificial, desde que tenha a mesma excitação, né? Isso chama o quê? Fotossíntese. Então, o que é fotossíntese? É um tipo de anabolismo de autotrófico. Me fiz entender? Sim ou não? Fotossíntese é um anabolismo, mas é um anabolismo de heterotrófico ou autotrófico? Autotrófico. Porque ele está pegando CO2 e uma fonte do quê? De energia. Tranquilo? Agora vou mostrar uma coisa para vocês. Olhem para cá. Se for quimiossíntese, sempre o hidrogênio, ele vem da água. Tá? Sempre. Tem que usar água. Sempre é um procarionte. Não tem eucarionte que faz isso. E aí ele é dividido em ferrobactéria, que às vezes é o ferro que está sofrendo óxido-redução, sulfobactéria, porque às vezes quem está sofrendo é o enxofre, nitrobactéria, porque às vezes quem está sofrendo óxido-redução é o quê? O nitrogênio. Tá dando para entender ou não?
Então, Milena, o que é quimiossíntese? Primeira pergunta, quimiossíntese é uma organela, é uma molécula, quimiossíntese é uma célula ou uma reação química? Reação química. Anabólica ou catabólica? Anabólica. Mas é um anabolismo de heterotrófico ou autotrófico? Autotrófico. E ele está usando qual fonte de carbono? CO2. Qual energia? Óxido redução. E qual hidrogênio? Água. Tranquilo? Agora, se for o quê? Fotossíntese, aí varia. Se for fotossíntese, aí varia. Então, vou fazer... Peraí, vou pegar o meu roxo. Aí varia. Quimiossíntese não varia, mas fotossíntese varia. O que elas têm em comum? O que elas estão pegando? CO2, hidrogênio e energia. Só que aqui é de óxido, redução. E aqui é do quê? Da luz. Então, olha como é fácil. Olha como é fácil. Às vezes, a fotossíntese se chama bacteriana. Eu vou esperar vocês copiarem, só olhem minha tabela. Às vezes, a fotossíntese se chama clássica. 2 tipos. Se ela se chamar bacteriana, a energia do Sol é calor, chama infravermelho. Se ela se chamar clássica, a energia do Sol é a luz branca. São os espectros, azul, verde, vermelho. Se ela se chamar bacteriana, ela tem que ter, para pegar a luz, ela tem que ter uma coisa que chama bacterioclorofila. Se ela se chamar fotossíntese clássica, que pega a luz branca, os espectros, os comprimentos, o pigmento que ela tem se chama clorofila A. Se ela se chamar bacteriana, ok? Ela usa o H2S para pegar o hidrogênio e solta enxofre. Se ela for clássica, ela usa H2O para pegar o hidrogênio, porque lembra que tem que pegar o hidrogênio? E o que ela solta? O2. Então, essa daqui é a anaeróbia, essa daqui é o quê? Aeróbia. Se ela se chamar fotossíntese bacteriana, eu vou fazer aqui, pode ser? Aqui é a bacteriana e aqui é a quem? A clássica. Tudo bem? Qual luz eu uso aqui? O infravermelho. E aqui? A branca. Tem 2 modalidades. O que eu tenho que ter nessa célula para pegar infravermelho? Bacterioclorofila, uma molécula. O que eu tenho que ter aqui para pegar a luz branca? Clorofila A. Quem que vai dar o hidrogênio? Aqui, o gás sulfídrico, o que eu libero? Enxofre. Aqui, a água, o que eu libero? O2. Estão dando para entender? Como é que eu vou entender isso aqui? Você vai decorar, na verdade. Você vai decorar. Se for bacteriana, eu absorvo essa luz com esse pigmento, libero, ela é a anaeróbia. Ela não usa o O2, ela nem pode estar na presença do O2. Essa daqui é a aeróbia. Quem faz a bacteriana? Alguns procariontes. Alguns se chamam púrpura, é o nome dela, e sulfurosa. Quem faz a clássica? Alguns procariontes e alguns eucariontes. Procarionte se chama cianobactéria e proclorófita. Como é que eu sei isso? Você decora. E eucarionte é a galera que tem o cloroplasto, lembra? Quem que tem o cloroplasto? As algas e os vegetais. Me fiz entender? Então tá. Então agora a gente está comparando célula, mas a gente está comparando célula quanto ao número, a gente está comparando célula quanto à estrutura ou quanto à fonte de carbono? Fonte de carbono, porque todas elas têm uma glicose para fazer um açúcar grande. Todas elas têm um aminoácido para fazer uma proteína grande. Todas. Mas da onde veio esse pequenininho? Se esse pequenininho veio de fora, que nome que eu dou para ele? Para esse grupo? Heterotrófico. Matéria orgânica entra dentro dela. Se vier de gás carbônico, que nome que eu dou? Autotrófico.
Oi, online, como é que vocês estão aí? Já morreram? Tem 50 pessoas. 50 pessoas. Que alegria. Agora eu sei o nome de vocês. Podem sempre mandar mensagem para mim, tá? É uma honra. Podem tirar uma foto, printar e fazer uma propaganda, eu agradeço também. Sabe por que é muito difícil a credibilidade do online, né? O presencial vem, me toca, me vê. O online é muito importante a indicação, né? O pessoal não vai no canal, tira uma foto e manda para você. Tira uma foto, marca no Instagram. O bem volta, eu sempre conto assim, ó. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Vai usar o coração, faz minha vida ainda mais linda, uma coisa assim, sabe? Mas é verdade, né? O bem atrai bem, eu super creio nisso. Uma fotinha aí no Instagram. Fica sempre um pouco de perfume. Tá dando para entender? Lembrando que é claro, é muito cansativo. Sim. É difícil? Sim. Parece que eu não sei nada? Sim. Isso é igual academia, é fácil? Não. É legal? Não. Dói muito, mas você consegue. E outra coisa, é o primeiro, começar é muito difícil, né? E assim, eu gosto que vocês conversem com alunos mais velhos. Eu dou minha palavra para vocês. Quando a gente começa a revisão, eles começam a falar que eu sou lenta. E eles começam a fazer exercício no meio da aula. Só que eu não brigo, porque já está na época disso. Eles nem olham mais para mim, ficam fazendo exercício. É ou não é? Eles ficam extremamente irritados. Tudo eles acham que eu estou devagar. Tudo, isso aqui, reclama. Porque vocês vão... o conteúdo é finito, né? Então a gente faz a mesma coisa tantas vezes, a mesma coisa tantas vezes, a mesma coisa tantas vezes. Que tipo, chega uma hora que vocês... Ai, meu Deus, tem que ir na aula da Milena? Ah, fica tranquilo, você vai lembrar de mim. Professor, está muito devagar. Aí eles mandam assim, professor, eu não estou indo mais na aula porque eu estou estudando em casa. Porque está muito devagar. E eu estou fazendo os exercícios, de tantas vezes que ele já viu isso aqui. Bom, eu sei que você está admirado com a qualidade da minha letra e do meu quadro. Eu sei que isso aqui é unânime, está muito bonito, muito organizado esse quadro. Vamos? Você fez uma observação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu que a gente pegou os autotróficos e dividiu em quimiossíntese e fotossíntese? E você viu que tem bactéria aqui? E você viu que tem... Aí a gente pegou a fotossíntese e dividiu em bacteriana e o quê? Clássica. E você viu que tem bactéria aqui? E você viu que tem bactéria aqui? Você viu a diversidade dos procariontes? Tem na quimiossíntese, tem na fotossíntese clássica, tem na fotossíntese o quê? Bacteriana, a loucura, né? Então tá. Agora, eu quero que você pegue os heterotróficos. Gente, o que é heterotrófico? O que é heterotrófico? É uma pessoa, é uma organela, é uma molécula, é um metabolismo. Metabolismo é um metabolismo celular de seres que absorvem carbono de moléculas, o quê? Orgânicas, para sintetizar moléculas, o quê? Orgânicas. Pega a molécula orgânica para fazer molécula orgânica. Combinado? Qual é a divisão deles? Existe o heterotrófico por absorção. E existe o heterotrófico por ingestão. Posso te mostrar uma coisa? Preciso que você olhe para mim. Tá. Só que é um aminoácido. Uma molécula pequena, carbono, hidrogênio e oxigênio. O que eu vou fazer? Vou juntar e vou fazer o quê? Uma proteína. Tá. O que é isso aqui? Um aminoácido. Vou juntar e vou fazer o quê? Uma proteína. Ou uma glicose. Vou juntar e vou fazer o quê? Quem faz isso? Autótrofo ou heterótrofo? Todos. Gente, quem faz anabolismo? Todos. A pergunta é, da onde veio esse pedacinho pequenininho orgânico, esse aminoácido? Vocês entenderam? Olha aqui para a professora. Nos autotróficos, eles vieram de quem?
Do CO2. Nos heterotróficos, deixa a professora te mostrar, você tem que olhar para mim. Às vezes ele veio de fora pronto. Como assim? Posso dar um exemplo? Whey. Olha só, eu vou lá, pego um monte de whey, aminoácido pronto, bato com leite, com água e jogo. A célula pega. Ou eu já tomo whey, eu não vou digerir, o que eu vou fazer? Já vou absorver. Só que às vezes essa molécula pequenininha, ela tá numa grande, uma carne. Essa molécula pequenininha, ela tá numa grande, ela tá na carne. Vocês entenderam que o pequenininho ele pode estar solto? Ou o pequenininho pode estar numa molécula o quê? Maior. Se o pequenininho tiver solto, glicose, gente, glicose, pega leite condensado, pega algodão doce, põe água e bebe. Tem que quebrar ou já entra? Já entra. Pega algodão doce, joga água e joga em cima de uma célula. Já entra, já é o pequenininho. Mas às vezes ele é grande, um pedaço de pão. Às vezes ele é grande, um bife. Não é o pequenininho já pronto. Se ele for por absorção, olha o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que pegar a enzima, jogar fora da célula e quebrar. Para absorver quem? O pequeno. Então, ele é sempre absorção extracorpórea. Ele sempre tem digestão fora do corpo. Então, posso dar um exemplo para vocês? Ó, isso aqui é um gato morto. Um gato morto. Isso aqui é a proteína do gato morto. Isso aqui é o açúcar do gato morto. Você vai fazer o que com o gato? Vai colocar ele dentro da sua barriga para quebrar. Agora, a bactéria e o fungo vão colocar dentro da barriga ou vão cuspir a enzima? Cuspir a enzima. Então, eles vão ingerir o gato morto ou eles vão cuspir a enzima no gato morto. O gato morto tá lá e vai secando. Agora, o urubu, o gato morto tá lá e vai secando ou o urubu vai comer? O urubu vai comer para quebrar dentro dele. Vocês entenderam isso? Então, na absorção, ele não pega aquilo. Ele vai quebrando fora dele. Quem é assim? O meu não vai para baixo. A aranha é assim. Aranha, gospe. Quem mais? Fungo é assim. E quem mais? Procarionte. Olha o tanto de procarionte que tem. Tem o da quimiossíntese, a fotossíntese H2S, a fotossíntese H2O e tem o de absorção. Tudo bem, crianças? Agora, ingestão... Gente, vocês entenderam que o critério não é o pequenininho? Porque o pequenininho tem que ser quebrado? Não, se eu jogar açúcar em cima de uma célula, não importa se é animal, vegetal, entra, se eu esfregar açúcar na sua bochecha, absorve. Qualquer um pega. O negócio é o grande, o gato morto. Ok? Às vezes ele não entra no corpo, a enzima tem que ir para fora do corpo, mas às vezes entra dentro do corpo. Por exemplo, uma ameba, ela pega um pedaço do gato dentro dela. Um animal, ela come e põe um pedaço dentro dela. Vocês entenderam? Para depois quebrar. Então, às vezes, ingere o grande. Animal, a gente não ingere? A gente não ingere o pão, a carne, para quebrar e pegar o pequenininho? E quem mais? Os protozoários. Tudo bem, o protozoário não tem boca, porque ele é unicelular, mas ele pega um pedaço da carne dentro da célula. Tranquilo? Agora nós vamos pro D, que são as variações da célula. Aí eu vou te dar intervalo. Tranquilo? Conversão de energia. Síntese de ATP. Vocês lembram que todas as células, para ser célula tem que ter membrana, citoplasma, ribossoma, material genético. E vocês lembram que todas as células têm que ter metabolismo? Catabolismo e o quê? Anabolismo. E vocês lembram que essas reações, elas precisam de água, enzima e ATP? O que é ATP? Vou desenhar aqui para vocês, ó. O que é ATP? Isso aqui é uma célula. ATP é isso aqui, ó. Isso aqui é um fósforo, isso aqui é um fósforo, isso aqui é um fósforo,
isso aqui é um açúcar, isso aqui é uma base nitrogenada. Aí tem energia aqui tem energia e aqui tem energia. Quando a célula, então são 3 fósforos, ATP, trifosfato, ó, 3 fósforos. Adenosina, isso aqui é adenina, isso aqui é uma ribose, isso aqui é uma adenina, isso aqui é um fósforo. Me fiz entender? Então, a célula precisa de energia para ela viver, né? Para ela montar as coisas, para ela degradar as coisas, para ela absorver. Então, o que ela faz? Ela quebra aqui, ó, para pegar essa energia. Aí, o que é ATP vira o quê? Tudo isso aqui, ó, é ATP, tem 3 fósforos. Aí, quando ela quebra um, o que que vira? ADP. Aí, ela pode quebrar mais um, o que que vira? AMP. Me fiz entender? E ela monta de novo. Quando sobra energia, ela monta. O AMP vira ADP, ela vai pôr, monta, tá bom. Mas a minha pergunta é, crianças, olhem para mim. Da onde veio essa energia aqui, ó? Da onde veio essa energia aqui, ó? Que eu vou usar, que eu vou tirar e que eu vou pegar. Da onde veio? Veio disso aqui. De uma molécula orgânica. Veio de uma molécula orgânica. Combinado? Veio da ligação, tem ligação entre o carbono, hidrogênio e oxigênio, que eu quebro, pego essa energia e ponho aqui. E veio do elétron do hidrogênio. Tem um elétron no hidrogênio e ele tem muita energia, eu consigo pegar essa energia. Vamos organizar? Vou fazer uma pergunta simples e direta para vocês. Qual é a energia que a célula usa? Ela usa a glicose? Não, ela usa a energia do ATP. Ela usa o aminoácido? Não, ela usa a energia do ATP. A única energia que ela usa é aquela preta que está na ligação do fósforo. Combinado? Então, ela tem que arrumar aquela energia em algum lugar. Ela arruma a energia na glicose. Ela tira a energia da glicose e coloca no ATP para usar. Ela tira a energia do aminoácido e coloca no ATP para usar. Ela não consegue usar direto da matéria, o quê? Orgânica. Onde que está a energia na matéria orgânica? Na ligação e no elétron de quem? Do hidrogênio. Aí onde ela coloca? No ATP. Ela tira a energia, coloca no ATP, que é o que ela usa. Vocês entenderam isso? Sim. Bom, todas as células, 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 todas conseguem pegar a glicose e tirar energia e colocar em 2 ATPs. Todas elas conseguem quebrar essa glicose para pegar a energia e formar 2 trioses, C3H4O3. Porque na hora que eu tiro a energia, eu quebro. E para isso, todas, para quebrar, tiram o hidrogênio e colocam numa molécula chamada de NADH. Não está balanceado, não está balanceado. Tem um investimento de 2 ATPs, produz 4, o saldo é de 2, não está balanceado. Vocês entenderam? Isso recebe o nome de glicólise. Isso aqui não varia de uma célula para outra. Isso é comum a todas as células. Vou fazer uma pergunta para vocês. A energia que a célula usa é a glicose ou é o ATP? O ATP. Combinado? Como é que a célula consegue colocar a energia no ATP? Tirando a energia da ligação e do elétron do hidrogênio. Tá claro isso aqui para vocês? Muito bem. Isso tem variações, mas tem uma coisa que é padrão. Todas conseguem pegar uma glicose, cortar no meio e formar 2 trioses, tirar o hidrogênio e colocar numa molécula que chama NAD, é uma molécula que segura o hidrogênio, e consegue quanto ATP nisso aí? 2, de saldo. Estão me fazendo entender? Isso recebe o nome de glicólise. Isso é no citoplasma. Só uma pergunta, qual célula faz isso? Todas. Todas as células fazem isso. Todas. Então,
o que varia? 2 pontos. O que varia, Milena? O que varia? Ela pode fazer uma fermentação. Ou ela pode fazer uma respiração. Os dois vão pegar a molécula orgânica, pegar a energia e fazer o ATP. Os dois vão pegar a molécula orgânica, pegar a energia e fazer o ATP. Estou me fazendo entender? Preciso que vocês olhem para cá. Isso aqui é uma célula. Eu preciso que vocês olhem para cá. Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma glicose. C6H12O6. Eu quebrei, produzi 2C3. H4O3, produziu NADH e produziu um saldo de quanto ATP? 2 ATPs. Só que ainda tem energia nessa molécula, nesse elétron, nessas ligações. O que eu vou fazer? Eu vou parar a quebra. Eu vou pegar esse hidrogênio e vou devolver para o piruvato. Então, eu vou colocar aqui, ó. Oxida. Oxida é quebra. Oxida a glicose. Em seguida, o quê? Reduz o C3. Eu quebro a glicose, eu tiro a energia da glicose, vocês estão vendo isso? Não é verdade? Ó, o ato de eu fazer isso aqui é uma oxidação, tirar a energia. E aí, em seguida, o que eu faço? Eu só oxido uma vez e já reduzo. Já reduzo. Pego a energia e dou para quem? Para o produto. Aí, dá uma olhada. O aceptor final do hidrogênio da glicose, vocês estão vendo que eu peguei esse hidrogênio aqui, ó, que era o hidrogênio da glicose? Para quem que eu mando esse hidrogênio? É uma molécula orgânica. Quem é que pegou esse hidrogênio? Tá vendo que esse hidrogênio aqui, tá no NAD? Ele foi para quem? Para uma molécula o quê? Orgânica, que é o C3, que é o piruvato. Agora, vou te mostrar um outro desenho. Vocês estão me acompanhando? Posso? Ó, aqui é o C6H12O6, aí vira 2C3, H4O3, aí vira NADH, aí vira 2 ATPs. Como é que isso aqui chama? Glicólise. Quem faz isso? Todos. Todos fazem isso. Eucarionte, procarionte, fungo, todos fazem isso. Tranquilo? Só que agora, olha o que vai acontecer. Posso? Vocês têm que olhar para a professora. Isso aqui é uma molécula o quê? Orgânica. Aqui ela não foi quebrada. Ela já recebeu hidrogênio, ela não quebrou. Ela vai para uma fase que chama Krebs. Fala Krebs. Krebs. Então, aqui, o C3, ele foi reduzido, ele ganhou dinheiro, ele ganhou elétron. Aqui, ele foi o quê? Oxidado. Aí, ele vai liberar CO2, eu vou quebrando ele vai liberar CO2. Que CO2? Esse aqui, ó. É do que eu comi. Ok? E ele vai liberar mais hidrogênio no NAD e mais hidrogênio que quem guarda é o FAD. NAD e FAD são moléculas que guardam o hidrogênio. Agora, olha aqui pra mim. Esse hidrogênio, posso? Esse hidrogênio aqui, ó, ele tá aqui. Vocês concordam que o hidrogênio da glicose que foi quebrado tá aqui? E esse hidrogênio aqui, ó, do piruvato que foi quebrado no Krebs, está no NAD e no FAD. Esses hidrogênios, eles vão para uma fase que chama cadeia. Cadeia de elétrons, cadeia transportadora de elétrons, tem um elétron lá que tem energia. E olha aqui para mim. Eles vão ser pegos por uma molécula inorgânica. A gente tira a energia deles. E aí olha o hidrogênio. Vazio. Ele vai para uma molécula inorgânica.
Às vezes a molécula inorgânica é o O2, e na hora que pega o hidrogênio, forma a água. Às vezes a molécula inorgânica é, por exemplo, o nitrato, e na hora que pega o hidrogênio, forma tipo N2. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever assim, ó. O que a gente vai escrever? Aqui, oxidei a glicose. Em seguida, fiz o quê? Reduzi o piruvato. Vocês concordam? Agora eu vou escrever. Oxidei a glicose. E oxidei o C3. A CO2, matéria inorgânica. Acabou a matéria orgânica. Em qual fase eu fiz isso? Em qual fase eu quebrei o piruvato? No ciclo do quê? Krebs. Então ali o piruvato não foi quebrado, ali foi. O piruvato é o C3. Combinado? E aí? Todo mundo olha para cá. O hidrogênio, eu não peguei energia e já dei para a molécula o quê? Orgânica. O aceptor final do hidrogênio, da glicose, tá vendo? Já foi a matéria o quê? Orgânica. Agora, o hidrogênio, ele já foi para a matéria orgânica ou ele foi para uma matéria inorgânica? Inorgânica, que veio de quem? De fora. Após extrair o quê? Energia. Então, vou colocar aqui, ó. O aceptor. Aceptor é quem pega. O aceptor final do hidrogênio é uma molécula inorgânica que veio de fora. Vocês concordam? Sim ou não, gente? E recebe o hidrogênio após ser oxidado. A gente empobreceu ele, aqui a gente não empobreceu ele. Na qual fase? Cadeia. Só uma pergunta. Qual célula faz ATP? Todas. Qual célula faz glicólise? Todas. A glicólise produz 2 ATPs, o C3 e o NADH. Se for fermentação, o que acontece com o NADH? O que acontece com o hidrogênio da glicose? Ele é oxidado? Vai para a cadeia? Não, ele vai para quem? Para o piruvato. O piruvato, que é o C3, ele é oxidado? Não, ele é o quê? Reduzido. Tudo bem? Foi uma coisa rápida ou lenta? Super rápido. Queimou e já voltou. Isso aqui foi extremamente rápido. Agora, olha aqui. O piruvato, ele parou de ser quebrado ou ele ainda vai ser quebrado? Vai ser quebrado. Não oxida e já reduz. Oxida, 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 até virar o quê? CO2. O hidrogênio já vai para o aceptor final, ele vai ser oxidado na cadeia? Vai ser oxidado na cadeia. O último aceptor, o cara que vai pegar ele, é a matéria orgânica ou inorgânica? Inorgânica. Estão me fazendo entender? Então, foi rápido ou foi lento? Foi lento. Aqui teve quantas fases? 3 fases. E aqui? Uma fase. Vocês concordam? Sim ou não? Aqui, uma C6 vira 2 ATPs. Aqui, uma C6 vira 36 ATPs. Por quê? Gente, olha aqui pra mim. Porque aqui, na hora que o C6 vira C3, já acabou. Agora aqui, na hora que o C6 vira C3, acabou, ainda tem o Krebs. Ainda tem o Krebs e os hidrogênios vão pra cadeia. Então, quem libera mais energia? A fermentação ou a respiração? A respiração. Combinado? Aqui é sempre anaeróbio. Sempre. Usou o oxigênio? Não. Usou o oxigênio? Não. Agora, olha aqui no meu desenho. Olha aqui no meu desenho. Se essa matéria inorgânica for o O2, é aeróbio. Se ela for nitrato, é aeróbio ou anaeróbio? Anaeróbio. Então, aqui pode ser aeróbio, mas pode ser anaeróbio. Só algumas bactérias fazem isso. Ótimo.
Tranquilo?